Abre a tua Bíblia, por favor, Mateus capítulo 26, verso 20. Nós vamos dar continuidade. O Senhor tem colocado no meu coração a falar sobre mesa, a mesa do Senhor. Nós começamos a falar sobre mesa já em torno de quase 2 meses. Nós estamos falando sobre esse assunto. E nós falamos sobre algumas mesas que o mundo até proporciona para nós, algumas mesas que a Bíblia faz referência, mas eu confesso para vocês que a minha alegria é falar da mesa do Senhor. Essa eu gostei de estacionar e puxar o freio de mão e ficar aqui, sabe, tentando junto com você ver o que Deus quer através de tudo isso que Ele deixou escrito para a minha vida e para a sua vida. E a mesa do Senhor, ela é magnífica porque ela é uma mesa de diversidades. A mesa do Senhor é uma mesa magnífica porque eu não saio correndo dizendo, cara, eu quero sentar aí. Não, há um convite para mim e para você se assentar na mesa do Senhor. E esse convite, cara, não vai te tornar melhor ou pior, não, mas vai te tornar único. Único, pastor, como assim? Porque você deixa de ser criatura para se tornar filho de Deus. E filho, irmão, para quem é pai e mãe aqui que está nessa noite, a gente sabe que cada um é único. Uma casa pode ter muitos filhos, mas todos eles serão únicos. Amém? Então o Senhor, Ele tem muitos filhos, aqueles que aceitam a Jesus, aqueles que levam Jesus para o seu coração, aqueles que levantam as suas mãos e entregam a sua vida a Jesus. Se tornam, a Bíblia fala que se tornam filhos de Deus. Até porque não existe outro caminho para chegar a Deus. Por muitas vezes nós ouvimos falar que, ou em outros lugares nós ouvimos falar que nós podemos chegar de qualquer forma a Deus. E não é. A Bíblia é muito clara, e o próprio Jesus, eu gosto muito de citar isso, o próprio Jesus, ele bate no peito e diz, cara, se tem uma pessoa que pode te levar ao meu Pai, sou eu, porque eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E para não deixar confuso, ele ainda diz assim, ó, ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então é a Ele que nós cantamos, é a Ele que nós adoramos. E é sobre essa mesa que nós queremos conversar mais um pouco. Porque a mesa do Senhor, meu irmão, não é um lugar de ajuntamento. Porque quando a gente está num lugar de ajuntamento, a gente se junta por qualquer coisa, sem propósito. A mesa do Senhor é um lugar de convite, porque quando você é convidado, tem um propósito para ser revelado para você nessa mesa. Amém? Você está aqui? Vamos fazer o culto hoje comigo? Aleluia, glória a Deus. Mateus 26 e no verso 20 ele diz apenas isso. E chegando à tarde, assentou-se à mesa com os 12. Pensa só que Jesus, depois de ter subido e orado, Jesus depois de ter, olhado tudo aquilo que ele estava fazendo, ele já estava caminhando para o fim da sua jornada, para o fim daquilo que ele veio fazer aqui na terra. Porque não vá pensando que Jesus, ele veio aqui na terra apenas a passeio, não. Tem uma coisa que a Fran falou no começo do culto, e eu queria que isso ficasse gravado no seu coração. Todas as ações de Jesus é intencional. Jesus nunca fez nada sem intenção. Pensa comigo que um dia ele estava passando numa determinada cidade, ele entrava naquela cidade e ele muda a rota, e nessa rota ele vai para um lugar onde tinha uma árvore, e intencionalmente ele para debaixo daquela árvore, levanta a sua cabeça e diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu vou pousar em tua casa. Então nada que Jesus faz é intencional. Falando sobre isso, eu quero trazer à luz a sua vida. Porque às vezes você chegou aqui na casa do Senhor, eu não sei o que te trouxe aqui, se foi um culto, se foi uma adoração, se foi uma necessidade, se foi um aperto na sua casa, se foi alegria, espontaneidade, celebração, eu não sei o que te trouxe aqui. Mas de uma coisa eu tenho certeza: você está aqui nessa noite porque Jesus preparou esse lugar para você. Tem uma intenção de você estar aqui. É intencional o seu momento hoje aqui, esse momento de culto ao Senhor aqui. Quando o Zaqueu ele
olha aquela expressão de Jesus, Zaqueu olhando para baixo, ele diz o seguinte: cara, Jesus está chamando o meu nome, está falando sobre a minha pessoa. Por quê? Eu sou publicano, eu sou meio trapaceiro nas finanças, eu dou uma enrolada nos irmãos, e essa galera toda que está aí seguindo Jesus, cara, 90% dessa galera não gosta de mim. Como é que esse cara santo, incomparável, que não há outro como ele, olha para cima e diz: desce, cara, desce, porque eu quero bater um papo contigo, e vai ser na tua casa. Às vezes nós chegamos diante do Senhor e nós não entendemos, porque nós começamos a olhar para nós. Eu falei um tempo aqui atrás sobre as nossas emoções, e às vezes a gente fica carregando as nossas emoções durante um período muito grande da vida. Por quê? Porque nós não entendemos que essas emoções ruins que nós temos no passado, nós temos que entregar ao Senhor. Por isso o culto, por isso a adoração. Quando a gente fala aqui, ó, irmão, se rasgue na presença do Senhor, não é para rasgar a roupa, irmão, entendeu? Não é para rasgar o couro, rasgar o pelo, não, é abrir mão, é rasgar tudo que tem. Sabe um pacote de arroz, quando você rasga, para que ele serve? Para mais nada, você não consegue mais colocar o pãozinho ali dentro. Eu fui na padaria essa semana, e por isso que eu estou dando o exemplo. E a menina, sei lá, estava meio nervosa, ela foi botar o pãozinho lá dentro, ela estava com tanta força, estourou o saquinho do pão. Eu disse: eita glória, entendi, Jesus. Porque até quando um saco de pão rasga diante de você, Deus fala com você, se você estiver atento. Então quando nós estamos na casa do Senhor, meu irmão, preste atenção, esse lugar aqui não é para você passear, esse lugar aqui não é, sabe, para você perder tempo, não. Existe uma mesa posta nessa noite, e se você tiver o entendimento aberto, se você tiver os seus ouvidos atentos, se você estiver preparado, o Senhor vai falar diretamente no seu coração. Você crê nisso? E assim como Zaqueu, você vai descer rápido, cara. Você não vai ficar, sabe, inventando desculpas para descer da árvore. Você vai se jogar no chão. E você vai já chegar embaixo e dizer assim: ó, eu sei que eu sou pecador, eu sei que eu fiz coisa errada, mas olha, já estou aqui, já estou pedindo perdão. Porque o melhor lugar do crente, cara, é o lugar do perdão. A gente fala muito: irmãos, como é bom estar em oração. Claro que é bom, é ótimo, é um mandamento, é um princípio, é a comunicação nossa com Deus. Mas melhor do que em oração, melhor do que em palavra, melhor do que no culto, é o lugar do perdão. Porque é o lugar onde que nós se colocamos lá, porque nós reconhecemos quem somos. Porque a maioria das vezes o que acontece comigo e com você é que não há reconhecimento de quem nós somos. A gente até dá uma olhadinha, se alguém chega para mim e pergunta assim: quem você é? Você vai dizer assim: eu tenho tal formação, ou eu trabalho com tal coisa. Quem você é? E aí você vai dar uma representatividade de algo que você faz ou do que você tem. Enquanto Jesus não está preocupado nada disso. Jesus está preocupado em quem você é. Quando a gente pensa em quem nós somos, nós temos duas ruas, duas vertentes para pensar. Já vou entrar no assunto dessa noite, mas eu preciso fazer esse plano de fundo para você pensar junto comigo. Os dois caminhos são de quem está perdoado. Pastor, que caminho é esse? É aquele que confessa e deixa. A Bíblia vai falar que nós somos frutos do pecado, nós somos pecadores. Mas há uma atitude que eu e você precisamos entender e cravar em nossos corações, ao ponto de não se esquecermos todos os dias de fazer isso. O que, pastor? Confessar e deixar. Porque aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. E o outro caminho, pastor? O outro caminho é aquele que não confessa, aquele que não consegue rasgar o coração, aquele que não consegue olhar para si e dizer: meu Deus do céu, eu preciso de arrependimento. Uma das grandes motivações hoje nas igrejas é nós pensarmos em que as pessoas precisam mais de libertação do que de arrependimento.
enquanto na verdade nós precisamos mais de arrependimento do que libertação. Até porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você já reconheceu Jesus como teu Salvador? Meu irmão, você é livre, meu irmão. Você é livre. Se você já fez isso na sua vida, você é livre no Senhor. Então nós não estamos aqui proporcionando um ambiente onde que vai te libertar, até porque Cristo já te libertou. Mas nós estamos aqui proporcionando um ambiente de arrependimento nele, para que tudo aquilo que pode me separar de Deus me una nele novamente, através do perdão. Amém? Você está comigo? E a mesa, ela funciona para isso. Porque às vezes você está pensando assim, pô, pastor, estou falando tanto de mesa, por quê? Mesa não é só um lugar de ajuntamento, um lugar de encontro, um lugar onde eu vou me encontrar apenas por estar ali. Não, a mesa, ela tem um propósito definido por Deus. Você pensa que se você lê o Evangelho, Marcos, Mateus, Lucas, João, você vai entender que toda hora que Jesus queria fazer uma conversa mais íntima, ele levava a galera para onde? Para a mesa. Era na mesa que Jesus convidava aqueles 12 camaradas para sentar, para bater uma conversa mais íntima, para olhar para eles e dizer, cara, essa tua atitude não foi legal, para trazer um ensinamento diante da mesa, para que eles pudessem abrir a mente. Por quê? Porque ele sabia que o tempo dele estava chegando ao fim. Ele sabia que aquela mesa ali era uma mesa temporária, era uma mesa de instrução. Pastor, mas o que você quer falar com isso? Eu quero te falar o seguinte, que quando nós achamos que precisamos de libertação e não de arrependimento, nós não aceitamos a mesa do Senhor como uma mesa de instrução. Por quê, pastor? Porque eu estou esperando alguém botar a mão na minha cabeça e orar por mim. E muitas vezes o que Deus quer fazer comigo e com você é fazer-nos sentar para aprender através da mesa. A igreja do Senhor, meu irmão, é uma mesa, é uma grande mesa. E nós estamos aqui para uma instrução do Senhor, no Senhor. É por isso que nós estamos aqui com o momento da palavra. É por isso que nós abrimos a Bíblia e estamos lendo, estamos esmiuçando ela. É por isso que às vezes eu pego um versículo tão pequeno e nós ficamos falando sobre aquilo. Por quê? Porque isso precisa ficar gravado no meu e no seu coração. Isso precisa, ficar escrito em mim. Por quê? Porque vai chegar uma hora, meu irmão, que a afronta vai se levantar em você, contra você, e você vai dizer, opa, esse negócio eu já aprendi. Eu posso tirar de letra isso, porque eu já entendi isso. Eu entendesse aonde, aprendesse aonde? Aprendi na mesa. Porque a mesa é um lugar de instrução. Amém? Só que assim, esse versículo que eu li, ele vai dizer assim, que chegando à tarde, assentou-se à mesa com os 12. E às vezes a gente começa a falar dos discípulos, e a gente cita alguns, né? A gente cita alguns. Pedro, eu acho que é o mais falado. Aí vem Tiago, vem João, vem Mateus. Mas será que a gente conhece todos? Pensando sobre isso, qual era a função deles perante essa mesa? Ou eu vou até piorar um pouco essa pergunta: por que eles foram chamados e colocados à mesa? Por que 12 personalidades ou 12 pessoas foram escolhidas para estar à mesa? Por que Jesus agora, ele entra numa aldeia e de repente ele está passando ali, ele vê 2 camaradas pescando, e ele olha para aqueles 2 e diz, vocês querem vir comigo, cara? Vou fazer vocês pescadores de homens agora. Vou mudar a rotina de vocês. Será por que ele passa numa gabine onde que um jovem cobrava imposto? Ele diz, cara, larga tudo e vem me seguir, vai. E aquele menino larga tudo e sai seguindo Jesus. Será porque ficou isso escrito na Bíblia ao ponto de fazer uma referência tão forte, trabalhar em 4 evangelhos as mesmas passagens, para que isso fixe no nosso coração como um aprendizado? Será por quê? Vamos conversar um pouquinho sobre isso?
Os nossos discípulos são Pedro, André, o seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, João, irmão de Tiago, Filipe, Bartolomeu, ou em algumas traduções, Natanael, Tomé. Pensa que na mesa também tem Tomé. Mateus, Tiago, o filho de Alfeu, não o primeiro que eu falei, Judas, mas esse é o Tadeu. Também tem o Judas Iscariotes, o traidor, e Simão, o Zelote. Esses são o nome das 12 personalidades que estavam sentadas na mesa do Senhor. Esses são os nomes das 12 pessoas que participavam dessa mesa. Agora, se nós formos olhar a Bíblia Sagrada, e nós vamos ver que alguns desses nomes aqui, eles meio que desaparecem nas Escrituras. Você vai ver que alguns nomes desses daqui, eles são ditos poucas vezes. Você vai ver que tem nomes desses aqui que apenas na apresentação dos 12 foram citados o nome deles, e depois nunca mais. Porque o papel principal da mesa não é enaltecer os convidados. Isso eu queria que ficasse gravado no seu coração. Porque o papel principal da mesa é instruir o coração de quem está sentado nela. O convite de Cristo para você, para se sentar na mesa do Senhor, é para que Ele possa dar instrução para você viver. A gente acha que quando a Bíblia é aberta, quando a mensagem é lançada aqui do altar, que quando eu me converto a Jesus, que quando eu vou para Jesus, eu só vou ler a Bíblia, eu só vou seguir os seus mandamentos, eu só vou seguir os seus princípios se eu for pastor, se eu servir na igreja, se eu tiver um cargo dentro da igreja. Mano, e não é para isso. A prova disso é que Jesus pegou 12 caras bem comuns. Jesus pegou 12 caras muito diferentes um do outro, colocou numa mesa e dedicou tempo a eles. Para quê? Para instrução. Jesus chama a mesa. Existe um chamado para a tua vida. Não é você que escolhe se assentar na mesa. Pensa comigo que se você está nessa noite aqui no culto, é porque o Senhor te chamou para uma mesa específica. Nós carregamos uma palavra para essa cidade, e eu quero te dizer uma coisa: essa palavra está sobre sua vida, sim. Isso vai começar onde? Vai começar em você. Pensa que Jesus, ele tinha uma palavra de salvação não apenas para os judeus, mas começou com os judeus. Jesus tinha uma palavra de salvação para a humanidade, mas começou com os judeus. E Jesus ainda precisava pegar isso, reduzir ainda mais. E aí fica uma instrução. Esse dia me perguntaram: pastor, por que tanta igreja? É porque existe um povo para cada uma delas. Você entende isso? Ah, mas tem a A, tem a B, tem a C. Irmão, não fala mal de ninguém não. Cada uma tem a sua instrução. Cada uma recebeu algo do Senhor. Cada uma está fazendo coisas que às vezes a outra não pode fazer. Esse dia eu estava conversando com o irmão, e eu disse, ele falando, né, da igreja que ele congregava. Ele era o líder lá, nós fomos lá tomar um café na casa dele. E o pastorzão falando daquilo que a igreja dele estava fazendo. E eu alegrei-me, o meu coração se alegrou. Por quê? Porque ele está fazendo coisa que hoje eu não consigo fazer. Ele está indo em lugares que a nossa casa aqui não consegue ir ainda. Ah, pastor, mas talvez nós vamos, não sei. Talvez falta você descer da árvore. E para que serve a palavra do Senhor? Para te encorajar a descer dessa árvore, para você se jogar dela e dizer: estou aqui. É para sentar na mesa, eu vou sentar um tempo e vou entender o que Deus quer comigo. Para quê? Para me colocar à disposição do reino. Jesus sabia que o tempo dele nessa terra era curto, e por isso ele precisou conversar tão de perto com essas pessoas. A pressa do Senhor, a pressa da volta de Cristo, a pressa do que nós cantamos como Maranata, é o momento onde que o Senhor está fazendo mesas de relacionamento tão íntimas comigo e com você, para que haja um despertamento na minha e na sua vida,
para que nós não corramos mais atrás de libertações ou de premiações ao nosso próprio desejo, mas sim de arrependimento diário, ao ponto de se arrependermos e entregarmos a nossa vida em favor de Cristo pelas outras pessoas. Porque foi isso que Cristo fez. Cristo não veio para cá apenas para ser o ícone, para, ser um astro. Não. Ele veio para morrer, e com morte de cruz. Isaías já tinha falado sobre isso. Jeremias falou sobre isso. Abraão, quando levanta o cutelo e vai sacrificar Isaque, já representava um pai dando o filho para o perdão dos pecados. Se nós pegarmos a Bíblia de Gênesis, ao final dela, nós vamos entender que em tudo fala do nosso Jesus. Então a mesa do Senhor, ela é a mesa de quem foi chamado, de quem foi escolhido. Às vezes eu acho que eu estou na igreja porque eu quero. Eu vou na igreja porque é bacana, é moda agora, é legal, né? Tem uns irmãos que cantam lá bonito, aí é legal, sei lá, é bacana. Tem uns irmãos até da guitarra agora, que tá fazendo um rodízio de guitarra aqui em cima. Rapaz, tá bonito de ver, né? Aleluia. Aí tem uns irmãos que cantam lá, botaram até um cantar hoje. Cadê o Daniel? Levanta a mão aí, Daniel. Aleluia. Está lá no som? Sei lá onde está. Está ali no meio. Aleluia. Glória a Deus. Essa é a igreja do Senhor. A gente recebe o chamado, a gente recebe uma direção, a gente é chamado pelo nome, a gente desce depressa da árvore, se apresenta para Jesus, rasga o coração, diz para Jesus: olha, Jesus, se eu fraudei, se eu fiz alguma coisa de errado, se eu ainda tenho alguma coisa, eu quero pagar, não importa como, mas eu preciso da tua companhia. A minha pergunta para você nessa noite é: o que você é capaz de fazer para continuar assentado nessa mesa que você foi convidado? Será que para continuar nessa mesa que você foi convidado a assentar-se, a mesa do Senhor, você está sendo um bom pai? Você está sendo um bom esposo? Você está sendo uma boa mãe? Você está sendo uma boa esposa? Você está sendo uma boa pessoa, um bom cidadão? O que você é capaz de fazer para valorizar, não para pagar, porque nós não temos como pagar. Cantamos sobre isso nessa noite. Não há possibilidade alguma de eu fazer algo que pague o sacrifício de Cristo por mim, mas o que eu sou capaz de fazer para compensar o chamado que eu recebi do Senhor, o que eu sou capaz de fazer como pessoa para valorizar o chamado que Deus me deu a assentar-se nessa mesa. Irmão, ser cristão não é apenas passar os dias, não é apenas viver de qualquer jeito, não é apenas simplesmente vir ao culto e bater o seu cartão ponto, até porque agora você tem um point de encontro, e esse point de encontro é na igreja evangélica. Não. Aceitar a Jesus e aceitar o compromisso de sentar-se à mesa é ser diferente perante aqueles que não estão assentados. Existe uma expectativa do mundo sobre a sua vida. Existe uma expectativa da criatura sobre você. E é só você que pode suprir essa expectativa. Sabe por quê? Porque você vai se manifestar como filho de um Deus Altíssimo. Você vai entender, vai sair da sua árvore, do topo da sua árvore, vai se jogar aos chãos, aos pés de Jesus, e vai dizer: Jesus, eu estou aqui para cumprir o chamado que o Senhor fez para a minha vida. E aí uma chave muda. E aí uma chave muda sobre a minha e sobre a tua vida. João 15, verso 16 diz: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, presta atenção, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome perdides ao Pai, Ele vos conceda.
O engraçado é que muitas vezes nós só lembramos que tudo aquilo que nós pedimos ao nosso Pai, Ele vai nos conceder. Mas não é só isso. O exercício de Zaqueu de descer, ele é contínuo na nossa vida. Porque quando a gente vai falar sobre dar referência de Zaqueu, não, Zaqueu não se encaixa na minha vida, pastor. Eu nem sou cobrador de impostos, eu nunca defraudei ninguém. Muitas vezes nós estamos defraudando a Deus, inclusive no chamado que Ele fez para mim e para você. Olha só o que diz o versículo por completo: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vós o que? Nomeei. O Senhor tem dado um nome para você. O Senhor tem dado uma identidade para você. E sabe por que isso? Porque muitas vezes nós nem sabemos quem somos. A primeira coisa que Deus faz na nossa vida, meu irmão, é nos dar um nome. E aí você pode estar perguntando assim: ah, claro, Ele te deu um nome, Maicon. Não, é muito mais do que isso. Porque a Bíblia fala que Ele me conhecia desde a fundação. Então Ele me conhece mais do que eu mesmo. Mais do que tudo aquilo que eu posso imaginar, Ele me conhece. Ele sabe quem eu sou na minha essência. Não pelo lugar em que eu estou inserido ou pela cultura que eu recebi, não. Ele conhece a minha essência, o meu interior. Ele conhece a sua essência, o seu interior. E é por isso que Ele te chama, Ele te dá um nome. Qual é esse nome, pastor? Filho. A palavra filho, o nome filho, quando Ele te nomeia de filho, irmão, não é apenas, sabe, um jargãozinho para te motivar, não. Porque se você olhar a essência disso, cara, nós somos filho de um Deus que pode todas as coisas, de um cara que criou tudo aquilo que você contempla apenas com uma palavra, que te formou com as suas mãos, criou você numa essência, onde que nós anos após anos estamos estudando e não conseguimos nos compreender. Pois é, Ele nos fez. E esse mesmo cara olha para mim, para você e diz: eu escolhi você, cara. Eu escolhi você, mulher. Eu escolhi você, homem. Sabe de uma coisa? Eu vou te dar um nome. Você é meu filho. Só que parece que para os nossos dias isso não há mais importância. Parece que para os nossos dias isso é uma coisa muito comum, porque nós banalizamos o Evangelho. Sabe como nós banalizamos o Evangelho? Saímos do chamado em que Deus fez para mim e para você, de se assentar na mesa e vamos para a multidão. Porque tudo o que nós queremos é um grande barulho, é um grande estrondo. Mas pensa que na lógica que Deus deixou para mim e para você, por quê? Porque Ele veio aqui, viveu como eu e você, e nos trouxe o ensinamento através da vida dele, amém? Jesus saía da multidão e ia para a mesa. Nós queremos sair da mesa e ir para a multidão. Mano, a gente não se reúne mais, irmão, entre amigos. Você já viu isso, como é difícil? Glória a Deus que aqui é quebrado isso em nome de Jesus. Nós, de vez em quando nós fazemos umas bagunças juntas aí. Bem, se tivemos entreveiro aí, nem vou falar que foi na casa de Israel. Aleluia, glória a Deus. Irmão Douglas lá comeu um pão desse tamanho, gente. Isso tinha 5 quilos o pão dele. Uma benção. Nós dá risada, nós é amigo. Entende? Talvez o que está faltando é você olhar para o irmão que está do teu lado e bater nele. Vamos sentar na mesa junto. A gente não faz mais isso, mano, porque a gente é muito compromissado. E ó, Deus o livre, se eu convidar o pastor e o pastor não puder ir, porque naquele dia ele tem um compromisso, já vou ficar bicudo já. Às vezes eu não vou conseguir mesmo. Mas o irmão que está do teu lado, às vezes está doidinho para ir na tua casa, doidinho para tomar aquele café corajoso, só ele sozinho, não tem problema, porque ele não está afim do café, ele está afim de você. Amém? A gente recebe aqui, meu irmão, lá no Integra, o Douglas Priscila às vezes vem conversar comigo: ô pastor, chegou fulano, beltrano, ciclano, e a gente começa a conversar sobre. Eu disse: e o que trouxe eles aqui? Bom, tem uma grande maioria que fala assim: eles vieram atrás de relacionamento, vieram atrás de pessoas, vieram atrás de amizade. Olha para o irmão que está bonitão do teu lado aí, para a tua irmã que está bonita do teu lado, assim: vou na tua casa. Se convida, irmão, vai. Se convida, quebra esse gelo aí em nome de Jesus. Vai.
Às vezes a gente precisa ser ousado, entendeu? Aproveita a oportunidade. Às vezes você nunca nem perguntou o nome dele, meu irmão. Às vezes você senta aí do lado dele no culto, ó, maior tempão, você nem sabe o nome dele. Aleluia. Amém? Jesus, ele olha para cima daquela árvore e ele chama Zaqueu pelo nome. Jesus agora, ele me chama, ele te chama para um propósito, e ele nos dá um nome, ele nos nomeia. Vocês são meus filhos. Eu vou te dar uma identidade agora. Essa identidade não é aquilo que você trouxe de herança genética, não. Essa identidade não é aquilo que os teus pais declararam sobre você, não. É além disso, é mais do que isso, é mais profundo do que isso. Tem a ver com a essência, tem a ver da onde que você foi gerado. Você é filho do Senhor Jesus. Você é filho do nosso Deus, através de Jesus Cristo. Amém? E diz assim: e vos nomeei para que vades. Irmão, crente parado só dá problema. Sabe aquele carro velho que tu deixa parado? É o crente, cara. Deixou parado, quando você vai botar a chave, virar a ignição, fica vai conversar com um crente parado, cara, ele fica só assim. É só rabugento, sabe aquela voz de rabugento? Reclama de tudo, irmão. Meu Deus do céu, dá um trabalho crente parado, irmão. Crente bom é crente, sabe, que está nativa, está acelerado, sabe, não incomoda. Crente bom é aquele que o pastor diz: irmão, senta um pouco, irmão, senta um pouco aqui. Não, pastor, mas eu tenho, deixa, senta, irmão, calma um pouquinho, calma. Calma, aleluia, vem cá tomar uma aguinha. Pastor, abraça assim daquele enforca gato, sabe, no pescoço. Vem cá, chega junto aqui, sossega um pouco, irmão. Esse é o crente bom. Irmão, tu nunca vai na casa de um crente desse e tem, sabe, tem problema, tem dificuldade, mas tu nunca vê. Irmão, é frio, irmão. Pode ter o que for no tanque de combustível. Bateu, pegou. Entendeu? Bateu, pegou. Por quê? Porque ele entendeu. Ele entendeu quem ele é em Deus. Ele entendeu que ele não está fazendo para o pastor. Ele não está fazendo para a igreja, para aquela placa que está lá fora, lá que leva um nome. Não. Ele entendeu que ele está fazendo para aquele que nomeou ele, para aquele que chamou ele. Não, mas um dia, pastor, eu fiz. Um dia, pastor, eu fui. Um dia, pastor, eu fazia. Não, sai desse museu em nome de Jesus. Recebe uma unção de autoridade nessa noite. Se liga no Senhor. E se você fazia, esquece tudo e volta a fazer em nome de Jesus. Você recebeu um nome, meu irmão. Você recebeu um nome daquele que tem um nome sobre todos os nomes. Então, irmão, se levanta e começa a ir no chamado, no propósito que Ele te chamou. Para que vades e deis fruto, porque também não adianta só caminhar perdido por aí, né? Tem irmão que cantou muito ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar na infância, e fica só cirandando. Irmão, quem é o cara que rodeia, que fica vagando por aí, é Satanás. Deus está lá numa reunião nos céus, chega Satanás lá no livro de Jó. Perguntinha de Deus para ele: de onde tu vens? Vim de rodear a terra. Irmão, crente desocupado, meu irmão, dá trabalho também. Precisa ter um propósito na tua caminhada. Você está caminhando para quê? Você está vindo para a igreja para quê? Você vem no culto aqui no Resgate de Vidas, domingo à noite, na quinta-feira à noite, para quê? Para que você vem na escola de discípulo? Para que você vem nos primeiros passos? Para que você vem no culto de jovens? Para que você vem nos teens? Para quê? Só para cumprir uma agenda? Você acha mesmo que essa igreja aqui tem se dedicado de segunda a segunda, abrir as suas portas, irmãos, tem se dedicado, sabe, a ser obreiros dessa casa, a montar uma mesa, para quê? Só para dar movimento de gente? Não, irmão. Nós recebemos uma palavra do Senhor aqui, e nós entendemos que o Senhor quer nomear filhos e filhas nessa cidade, e não vai parar aqui. Não vai parar em você, sabe por quê? Porque a fala do Senhor para a sua vida é: ide e dê frutos. É isso. Vamos continuar? E aí tem uma coisa, porque às vezes a gente conversa com os crentes que estão sentados na mesa, e eles são até frutíferos. Só que os irmãozinhos é um tal de senta na mesa, levanta na mesa, senta na mesa, levanta na mesa, que os frutos
não são como a continuidade do versículo pede. Porque a Bíblia fala o seguinte: para que vades e deis frutos, e o vosso fruto. Mas o irmão é instável. Como é que vai permanecer o fruto do irmão se o irmão é instável? Uma hora ele está feliz com Jesus, outra hora ele está triste com Jesus. Quando não está triste com Jesus, está triste com o pastor. Quando não está triste com o pastor, com o irmão do lado, com a irmã que canta, com o irmão que tocou errado. E sempre vai arrumar alguém para ficar triste. Você já viu isso? Chega a ser uma tristeza. De tanta gente que ele arrumou para ficar triste, chega a ser uma tristeza olhar para essa situação. Nunca está contente. Por mais que esse irmão, ele entendeu que ele foi chamado. Por mais que esse meu irmão, ele entendeu que ele foi colocado numa mesa, que foi dado um nome para ele. Ele, quando ele está com a autoestima lá em cima, que os irmãos estão dando a paz do Senhor para ele, que os irmãos estão indo na casa dele tomar cafezinho, que o pastor manda, sabe, um WhatsApp para ele, manda um coraçãozinho para ele, ele está ali frenético, trabalhando, fazendo tudo para o Senhor. Não é para o Senhor, irmão. Não é para o Senhor. Preste atenção. Se o teu fruto não está permanecendo, é porque tem um problema. Talvez você esteja fazendo para você mesmo, e não é isso que a Bíblia manda fazer. Nós estamos cultuando aqui para quem? Não é para o Senhor? Então importa aquilo que eu estou passando? Irmão, mais uma vez eu vou falar isso. A luta que sobrevém sobre as nossas vidas não é para nos matar, é para nos ensinar. Porque choras? Aleluia. Vou passando pela prova, dando glória a Deus. Aprende aí em nome de Jesus. E o vosso fruto permaneça. Para quê? A fim de que tudo quanto em meu nome pedir. Não é só aceitar Jesus, sentar na mesa, levantar a mão e dizer: Senhor, eu quero isso, Senhor, eu quero aquilo outro. Não, irmão. Jesus não é teu garçom, cara. Ele é teu irmão mais velho que te deu a passagem para o encontro com o Pai. Tem gente que acha que Jesus é um garçom, que vem com uma bandeja, sabe? Quer sentar na mesa, quer botar os braços para trás assim, sabe? Ficar bem folgadão e ficar só pedindo. Para, cara. Você não entendeu nem quem você é ainda. Você não começou a se levantar, sair do teu lugar, fazer alguma coisa. Você não começou nem a dar fruto. E aí você quer que seja servido? O evangelho de Jesus é esse, meu irmão. É o evangelho que pode, que aquele homem ali, ele pode até passar debaixo de uma árvore, saber o teu nome, mas é de uma atitude. Porque não adianta saber o teu nome se tu não sabe o que tu vai fazer com essa informação. Agora, quando você sabe quem ele é, quem está passando debaixo da tua árvore, quem está te chamando pelo nome, meu irmão, você desce depressa e faz alguma coisa. O nosso problema hoje é que nós estamos crentes, sabe, parados, atônitos. E aí tem um versículo para isso. Não fiquem perplexos, nem atônitos. Nós precisamos entender isso na nossa vida. Muitas vezes nós estamos estagnados. Por quê? Porque é luta demais, irmão. Parece que quando eu me movimento eu luto. Eu costumo dizer uma coisa: que se você está caminhando numa direção e você está encontrando muita luta, levante a mão e glorifique o Senhor. É sinal que você está indo contrário a Satanás. Agora, se está tudo muito bom, Jesus chama quem Ele quer. Ele não, irmão, Ele não fica escolhendo, tá? Eu quero te dizer uma coisa assim, ó. Jesus, Ele não fica dizendo assim, ó, não, só os de 100 quilos para cima, só do naipe do pastor Mike para cima vai sentar na mesa, não. Só os galeguinhos, só os moreninhos, só os bonzinhos. Não, irmão. A mesa de Jesus é uma mesa de diversidade. Pastor, por que você está falando isso? Porque talvez você esteja sentado na mesa e você está reclamando de quem está sentado do teu lado. Você está dizendo: ele aqui é Zaqueu, cara, era ladrão, vamos matar ele, vamos dar uma pedrada nele. Jesus amou todos os pecadores. Jesus me amou, cara. Eu não era merecedor de estar aqui, e Ele estendeu as suas mãos por mim. Ele estendeu a mão para aquele que você não gosta. Ele estendeu a mão talvez para aquele vizinho que você não vai muito com a lata dele. Ele estendeu a mão para aquele que talvez te logrou. Ele estendeu a mão para aquele talvez que te traiu. Ele morreu por esse cara também, por essa mulher também. Existe uma mesa, essa mesa, ela é Jesus quem chama para essa mesa.
Ela é uma mesa diversa, ela é uma mesa, não é exclusiva de poucos. Olha só o que fala em 1 Coríntios, no capítulo 1 e no verso 28 e 29. E Deus escolheu as coisas vil deste mundo, as desprezíveis, as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Tem dúvida? O que você faz com o chamado é o que qualifica para a próxima fase que você vai viver. Não é só sobre ouvir o chamado, ouvir, sabe, Deus te chamando para você se sentar nessa mesa. Não é só sobre isso. Porque muitos de nós estamos sendo chamados, muitos de nós estamos entendendo isso, estamos escutando a voz do Senhor. Mas o que estamos fazendo com esse chamado? O que estamos fazendo com o chamado de Cristo? Jesus se assenta à mesa, Ele chama para junto dele, para o quê? Para nós observar. Pensa que os 12 discípulos estavam sentados ali na mesa e já começou logo uma ladainha, uma conversação. Não, eles observavam o que Jesus tinha para falar. Eles olhavam para Jesus e diziam: mestre, você acabou de falar isso aqui lá, cara, eu não entendi, você pode explicar? E tudo parava, irmão, e Jesus começava a explicar. E às vezes um deles, muito audacioso, dizia assim: ei, por que o senhor não falou isso lá? É porque não é para eles entender. Não é para eles entender, não é, é para vocês. Se sinta especial nessa noite. Se sinta especial. O Senhor montou uma mesa só para você, cara. O Senhor montou uma mesa especial para você nessa noite. Mas não vai fazer sentido se você vier aqui por vir. Não vai fazer sentido se você não estiver ligado. Não vai fazer sentido, sabe, se você não der sentido para isso. Porque a minha pergunta para você é: por que Deus está chacoalhando tanto a sua vida? Por que Deus está falando tanto com você? O que você está fazendo com isso? Todos os ensinamentos de Cristo são para construir o quê? Um caráter de Cristo em nós. Nós pensamos que o que nós estamos fazendo é forjando o nosso caráter. Amém, nós estamos forjando o nosso caráter. Mas para ser parecido com quem? Com nós mesmos? Irmão, aí a gente fica à vontade. Não tem nada a ver comigo e com você. Tem a ver com aquele que morreu por nós. Tem a ver com aquele que deixou a sua glória e viveu entre nós. Você acha mesmo que Jesus veio passear aqui? Não, Ele veio desenvolver uma vida. Para quê, pastor? Para me ensinar a viver, para te ensinar a viver. Quando eu tenho esse entendimento de quem Cristo foi, eu paro de pensar que a igreja é somente um encontro. Eu paro de agir que o meu chamado, a minha vocação, para aquilo que Deus me chamou, é somente para estar no culto. Não, cara, a minha vida começa a fazer sentido aonde eu estou. E aí quando eu tenho uma oportunidade, eu até quero melhorar essa minha fala, não é que eu tenho, e quando eu sou uma oportunidade, o nome de Deus é glorificado através da minha vida. Irmão, se tem uma coisa que me deixa feliz, mano, como pastor, é quando chega um irmão e diz: ah, cara, eu estava lá, e tu acredita que a pessoa olhou para mim e falou isso, aquilo, eu já dei na veia, já. Eu disse: eita glória, esse está aprendendo, eita Jesus, esse está dando fruto já. Porque às vezes a gente precisa entender, a gente fica caçando oportunidade. Esse dia não faz muito tempo não, minha esposa me chamou a atenção. Vida, a gente tem que ser um pouquinho mais cristocêntrico. Ela é do reteté, gente, ela é fogo. Ela dá uma assim, uma juntada assim de vez em quando. Eu, eita glória, podia ser mais leve. Ela disse: você não é leve com a igreja, como é que você é leve contigo? E ela chegou para mim e disse: às vezes nós temos que ser mais cristocêntrico. Eu disse: por quê? Porque daí o cara fica bravo já, né? Já dá um berço, já quase não tem, daí aumenta. E aí ela: não, porque aonde que a gente entrar, a gente não tem que falar de Deus, a gente tem que ser a presença dele naquele lugar. Eu disse: eita glória, casei com a mulher certa, te amo, vida. Você entende que às vezes pequenas coisas que a gente deixa de fazer afastam dessa mesa que o Senhor te colocou? Não é o teu título, não é aquele nome que te deram,
É o nome que Ele te deu que faz a diferença. Não é sobre algo que as pessoas jogaram sobre você. Não, cara, não. Porque se eu não tiver o compromisso dentro de mim de representar Cristo em tudo aquilo que eu sou, vai chegar uma hora que eu vou esquecer. Vai chegar uma hora, irmão, porque pensa, a neurociência, olha que bonito, começa a falar difícil. A neurociência fala que nós aprendemos através da repetição. Quando nós nascemos, nós temos psicólogo aqui na nave, aleluia, a igreja é inteligente também. A neurociência vai falar que nós, desde pequenos, aprendemos o que? Através de neurônios espelhos, através da repetição, através de um comportamento repetitivo. Por isso que é muito fácil quando uma criança é introduzida na sociedade, ela refletir o que aquela sociedade representa. Então, pensando dessa maneira e tirando a espiritualidade de fora, mas encaixando ela dentro do assunto, eu quero te dizer uma coisa: se você se desconectar dessa mesa, você vai se parecer mais com o mundo do que com aquele que te chamou para a mesa. É natural, está no sentido do nosso organismo. Então por isso que eu sou incisivo e gosto muito de falar desse assunto. Por quê? Para que eu não esqueça. Porque a palavra primeira ela corta aqui. Então sim, nós precisamos sim estarmos ligados naquilo que nós estamos fazendo enquanto a nossa vida comum. Estamos ligados na mesa. As nossas ações revelam a mesa do Senhor. A nossa vida revela o Senhor. Vamos para frente. Todos os ensinamentos de Cristo são para construir um caráter em nós, o caráter de Cristo. 1 Pedro 2:21 vai falar: porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Você entende que que Jesus ele não veio aqui na terra apenas te fazer uma visita? Que Jesus não veio aqui na terra apenas para dividir o antes e depois, mas Ele veio deixar um caminho, e nesse caminho há pisadas, e essas pisadas servem para mim e para você ficar de olho nelas. Era para você dar um aleluia, irmão, para estar ligado em Jesus, porque existem pisadas na sua frente, meu irmão. Essa semana agora eu conversava com uma pessoa, e nós estávamos falando de um familiar seu. Foi fazer uma viagem aí, eles foram lá e conheceram a avó, bisavó, não lembro muito bem. E ela deixou uma marca naquela sala. Cara, coisa linda. Porque nós só estamos aqui hoje porque alguém já fez um caminho para a gente. Talvez você está sentado aqui e você não é o primeiro da tua casa a ouvir sobre o Evangelho. Talvez os seus pais, os seus avós, os seus bisavós já trilharam esse caminho. Só que sabe o que aconteceu? Você ficou saindo da mesa. Quem sabe os teus pais ficaram saindo da mesa. Quem sabe aconteceu alguma coisa, você se frustrou com a mesa e saiu dela, e por costume adquiriu outra cultura, a não ser a cultura de Cristo. E é por isso que nós estamos aqui reunidos hoje. É por isso que o Senhor chama essa casa, essa igreja, para nós começarmos a pensar sobre isso novamente e trazermos esse ensinamento não para as pautas dos nossos cultos de domingo, mas para a nossa vida. Para a nossa vida. Para que isso não caia mais no esquecimento, mas para que eu e você, com isso cravado no nosso coração, possamos viver todos os dias a plenitude de quem Ele é. Amém? Essa é a mesa do Senhor. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito está: sede santos, porque eu sou. Essa é a nossa postura. Não é você aceitou Jesus e pronto, você é um anjinho da guarda, ai que lindinho. Não, cara, é sendo santificado todo dia. Só que eu não procuro mais a santificação, porque, irmão, não vai pensando que procurar a santificação é algo fácil. Não é. Eu levantar de manhã e querer pecar, eu levantar e querer fazer as minhas vontades e Deus anunciar no teu coração: não, hoje não.
E aí o que eu faço? Mas pastor, nem era pecado, pastor, o que eu queria fazer, mas era a tua vontade. E Deus está mandando fazer a dele nesse dia. Lembra do começo? Para a gente ir e dar frutos. Pois é. Às vezes para dar fruto, segundo a nossa vocação, segundo o nosso chamado, segundo aquilo que Deus nos escolheu para fazer, nós vamos deixar de fazer algumas coisas que gostamos para fazer a vontade dele. Ah, pastor, mas aquilo que eu gosto de fazer nem é pecado, é até bom. Pois é, mas às vezes não é aquilo que Deus tem para você naquele dia. Não é a porção que Ele tem reservado para você. Então o nosso maior desafio, meu irmão, não é deixar de pecar. Porque deixar de fazer a coisa errada, o caráter de Cristo sendo transformado na minha e na sua vida, nós vamos deixando. O mais difícil para mim e para você é deixar dos meus desejos para fazer a vontade de Deus. Essa é a noiva do Cordeiro. A noiva que se adorna esperando o noivo. A noiva que se prepara, que tem azeite na lamparina, esperando o noivo chegar, que não sabe a hora, não sabe o dia, mas está preparada. Essa é a noiva do Senhor. Porque se você for ler o contexto da noiva que estava com azeite e a que não estava, você vai entender que ambas estavam vestidas de noivas. Ambas estavam se preparando para o noivo. Só que só uma tinha um azeite. Só a metade, só 50% daquelas tinham azeite. Muitas vezes nós estamos até indo aos cultos, se parecendo como cristão, mas ainda falta o azeite em nós. Mano, eu quero te dizer uma coisa, e eu queria que você gravasse isso no teu coração, em nome de Jesus. As 5 que estavam sem azeite, elas receberam a seguinte informação: vão e comprem azeite. Eu quero te dizer uma coisa muito importante: se tem a informação para ir comprar, é porque tem a informação de quem tem para vender. E eu quero te dizer uma coisa: as que tinham azeite não foram compradas, elas adquiriram ali, no meio da adoração. No meio do momento em que elas estavam se adornando, o azeite fazia parte daquela preparação para o noivo. Sabe o que acontece muitas vezes nos nossos dias? Nós viemos para o culto, mas nós não queremos mais o azeite. Nós viemos para a igreja, mas nós não queremos mais a unção. Nós queremos estar em Jesus, mas nós não queremos a responsabilidade do Evangelho. Nós queremos as bênçãos do Senhor, mas não queremos mais o Senhor. É hora de nós se levantarmos em Deus e dizermos: Senhor, não importa o que o Senhor tem nas suas mãos, o que eu quero é me jogar nos seus pés, e que uma unção e que o óleo faça parte da minha vida. É sobre isso. É sobre isso. Não é sobre uma mão cheia de presente, sabe? Mas é alguém disposto a se jogar no chão e dizer: cara, não importa se o Senhor vai me dar o que eu quero ou não, mas se o Senhor estiver comigo. Terceiro, primeiro, Jesus chamou para a mesa para aqueles discípulos aprenderem. Tem uma caminhada, meu irmão, presta atenção. Às vezes você está aqui, meu Deus, cara, que despertamento que eu estou tendo no meu coração esses últimos dias. E você está meio perdido, não sabendo o porquê que Deus está te despertando. Eu quero te dizer: te acalma, preste atenção em todos os detalhes. E se eu fosse você, anotava. Porque, meu irmão, quando a gente anota, a gente coloca uma data. E quando a gente coloca uma data, depois a gente acaba esquecendo. A gente volta na anotação e a gente glorifica o Senhor pelo que Ele está fazendo. Eu assisti um filme essa semana, e o filme conta um testemunho de um pai que ele era casado, era um pastor. E esse pai, ele desejava muito ter um filho, e eles não conseguiam ter filhos, enfim. E ele não queria a questão da adoção. A adoção para ele não era algo que ele queria. Ele esperava sim um milagre do Senhor. E num determinado dia ele estava lendo a palavra do Senhor, e saltou um texto em seus olhos. E o Senhor falou claramente com ele: anota esta data que eu estou falando contigo. E ele anotou.
Riscou o versículo. Ele chegou em casa para sua esposa e contou para sua esposa: vida é... Não, vida sou eu, né? Eu chamo vida. Eu estou de costume já, irmão. Amor, Deus falou comigo. E Deus colocou no meu coração sobre a adoção. E ela na hora, ela já chapou, já deu, sabe, aquela lagrimejada. E ela disse: olha, eu estou 2 anos orando para o Senhor falar contigo sobre isso. E foi, irmão, eles foram fazer documentação, foram atrás, enfim, tal. E o filme conta que eles eram dos Estados Unidos e queriam adotar alguém do Japão, da Coreia, enfim, da Ásia. E veio algumas solicitações, fizeram toda a documentação, começaram a vir a documentação, ou seja, vir as fotos das crianças, para eles olharem e sentirem no coração qual que eles queriam adotar. E veio a primeira, linda. Ele fala no filme, linda, a menina linda. Só que entrou uma incomodação no coração dele. E ele ficou bravo com ele. Ele disse: não, isso quem sabe é a minha, é a minha estrutura pecaminosa, não querendo aceitar aquilo que Deus quer para a vida dessa menina. Mas eu vou fazer o seguinte: se o meu coração não está em paz, eu vou orar. Irmão, se tem uma coisa que nós precisamos voltar a fazer antes de tomar decisões, é orar ao Senhor. Talvez você está num dilema na tua vida e não sabe se vai para a esquerda ou para a direita, não sabe se vai adiante ou se para. Sabe por que você não sabe? Porque talvez você não entregou ao Senhor isso ainda. E aí aquele homem, ele orou ao Senhor, e o Senhor falou no coração dele: não, enquanto você tiver uma inquietação, não é para escolher. Ele disse: meu Deus, como é que eu vou desprezar uma criança que está esperando um pai, uma mãe? Ele disse: não, você não está desprezando, calma. Assim se aconteceu por 4 vezes. Na 5ª vez, o Senhor colocou paz no coração dele e da esposa. Tudo deu certo, a documentação entrou, eles foram viajar. E quando eles chegaram lá, que conheceram a criança, ele recebeu a certidão de nascimento da criança. E a data que o Senhor falou com ele, que ele escreveu na Bíblia, era o dia do nascimento daquela criança. Meu irmão, tem coisas que Deus está escrevendo no seu coração hoje, e que está nascendo profeticamente no mundo espiritual, para ser derramado sobre a tua vida. Talvez você possa olhar para a tua realidade e você possa não entender o que Deus está fazendo em você. Mas eu quero te dizer uma coisa: anota esse dia em nome de Jesus, porque o Senhor vai derramar algo especial. Está nascendo um novo tempo para a tua vida. Sabe por quê? Porque você tem se colocado à mesa, tem se colocado de ouvidos abertos à instrução do Senhor. E quando nós se colocamos nesse lugar, o céu se abre sobre as nossas vidas, e o nome dele é glorificado, porque tudo é para a glória dele, não é para mim, para você. Os aplausos, sabe, o aleluia, o glória a Deus, é para ele, não é para mim. Mas começando aquele que vos chamou, 1 Pedro 1, 15 e 16. Mas começando aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda, não é na metade, em toda vossa maneira de viver, porquanto está escrito: sede santos como eu sou santo. Existe um padrão para você copiar, existe um padrão estabelecido. É por isso que Jesus viveu no nosso meio, é por isso que Jesus se tornou homem como eu e você. É por isso que Jesus nasceu de uma mulher, viveu no nosso meio e padeceu das mesmas dores que eu e você padecemos. Por quê? Para ficar de exemplo. E eu quero te dizer uma coisa: por mais que Satanás tenha dito para você que você não consegue, que não vai dar certo, que tudo isso que você está vivendo é para te arruinar, eu tenho um Deus que mandou o seu filho e que disse: eu venci o mundo, e se você estiver ligado nele, você também vai vencer esse mundo. Então não adianta nós nos conformarmos com este mundo. Nós temos que transformar a nossa mente.
Não se conformeis com este mundo, mas transformai-vos a vossa mente. Irmão, isso aqui é diário. Isso aqui é todo dia. É acordar de manhã e dizer: Senhor, dá uma limpada na caixinha aí, porque hoje é um novo dia. Eu sei que o Senhor vai arrebentar comigo hoje. Toca aí. Eu sou meio doido, eu falo assim com o Espírito Santo: toca aí, Espírito Santo, e nós vamos embora. Às vezes é necessário, meu irmão. Sabe? Talvez você tenha levado uma vida muito assim, sabe? Ai não, talvez do jeito que está, tá bom. Deus às vezes está sacudindo a sua vida para ver se você se desperta em nome de Jesus. Ah, pastor, mas a onda bateu, o mar se levantou, o barco chacoalhou, irmão, da glória a Deus. Já pergunta para Jesus: para onde é que nós vamos? É para mergulhar ou para continuar em cima do barco? É para andar sobre as águas, Jesus? Ou é para continuar no barco? Onde é que o Senhor quer que eu pise aqui? Não pede para parar a tribulação, não pede para parar as ondas, entendeu? Confia que Ele está junto. Quando nós entendermos isso, irmão, chaves começam a virar dentro de nós. Nós podemos, entenda uma coisa: Deus pode ter falado com você de várias formas para você estar aqui hoje. Mas sabe qual é a certeza? Não é de você estar, é saber que foi Ele que te chamou. Quando você crava isso no teu coração, irmão, tudo muda. Por quê, pastor? Porque não importa o lugar que Ele te coloca, você sabe que foi Ele que te chamou. Cara, coisa boa é conhecer a voz dEle. Coisa boa é entender o chamado dEle. Coisa boa é saber que Ele fala conosco. Nós somos chamados pelas nossas características. Presta atenção. Às vezes você está olhando aí e está dizendo assim: não, pastor, mas eu não posso ser chamado por Deus, pastor, porque eu sou tão ruim. Irmão, se nós fôssemos chamados pelas nossas características, pelo aquilo que nós somos, pela nossa bondade, eu estava tudo pego aqui. E eu não estaria aqui, com certeza eu não estaria. Eu vou falar por mim, não vou falar por você não. Vou falar por mim, eu não estaria aqui. A graça do Senhor, a misericórdia, a bondade de Deus, ela é derramada sobre a nossa vida. Então não é por quem nós somos ou pelo aquilo que praticamos, mas sim porque Ele olhou e achou graça em nós. E se nós respondermos ao chamado dEle, se nós dissermos: Senhor, eu estou aqui, assim como Zaqueu, descer depressa, opa, chamou meu nome, estou indo, já, agora. Tudo muda na nossa vida. Pensa que você foi chamado para ser aperfeiçoado, mas ninguém é aperfeiçoado se não deixar. Eu posso, irmão, estar aqui, pregar o melhor sermão, trazer o melhor ensinamento. Os pastores dessa casa podem trazer o melhor ensinamento. Nossos irmãos da escola de discípulo podem trazer o melhor ensinamento. Mas se você não estiver atento a aprender, você vai estar aqui só de passagem e nada vai acontecer. Irmão, preste atenção. Quem impõe uma cultura de goela abaixo é Satanás. Deus não. A Bíblia fala que Ele está à porta e a tramela é para o lado de dentro, como diz o pastor DJ. Você precisa abrir, cara. Você precisa dizer: cara, eu quero esse negócio. Eu preciso sair dessa zona de conforto que eu estou. Eu preciso ser aperfeiçoado em Deus. Eu preciso entender essas características. Porque às vezes a gente está sendo chamado e a gente só entende chamado quando o microfone cai na mão. Irmão, isso não é chamado, irmão. Isso é uma vocação. Chamado você foi para Cristo. Para quê? Para ter o caráter dele. Para revelar o caráter dele onde você estiver. Vamos falar dos 12? Eu quero falar de um só. Não dá tempo para nós falar de mais. Eu quero falar de André. Você pode estar pensando assim: André, quem foi esse cara, né? A gente mal sabe, cara, quem foi André, cara. André foi irmão de Pedro. André foi o primeiro discípulo que Jesus chamou. Mas André não pregou para 3.000 pessoas. André não ganhou 3.000 almas. André não foi o que estava na frente da igreja primitiva. André não foi o bambambam da história, o cara que arrancou da espada e cortou a orelha de Malco. Não foi André. André não estava na frente das grandes batalhas, fazendo os grandes movimentos, mas foi o primeiro que Jesus chamou. Mas André teve uma responsabilidade muito pontual: de chegar para o irmãozinho dele, Pedro: cara, eu quero te apresentar um cara. Esse cara é diferente. Está
Talvez você está aí procurando a tua vocação e Deus colocou do lado quem você, sabe, chamou você para chamar aquela pessoa que está do seu lado aí sentado e dizer: meu irmão, é com você o negócio, cara. Eu vou te ajudar, cara. Eu vou te ajudar a conhecer Jesus melhor. Senta na mesa comigo. Vamos, sabe, vamos rir junto, vamos chorar junto, vamos lutar junto. Porque André não foi um cara uau, não. A Bíblia vai falar 3 vezes no nome dele. Você sabia disso? Primeira vez, no chamado, quando Jesus chama ele para ser discípulo. Segunda vez, lembra do menininho? 5 pães e 2 peixinhos. Estava aí lá. Quem é que viu o menino? Cara, se tem uma coisa que às vezes eu não entendo, é a minha vocação. Às vezes Deus te chamou com olhos de águia. Aonde você colocar os seus olhos, Deus vai ter um chamado específico para alguém. E você não entende isso. Por quê? Porque você às vezes não quer estar nesse lugar. Você queria estar em outro lugar. Mas o Senhor te chamou para ser esse pescador de pessoas. Você entende isso? Estava lá. E agora? Jesus já falou, todo mundo está aqui, tem uma galera com fome. Mais de 5.000 pessoas, fora mulheres e crianças. Aí está André. Eis que vejo um menino. E esse menino segura 5 pães e 2 peixinhos. Depois, eu não tenho convocado em Atos dos Apóstolos, vai falar sobre André novamente. E André está lá novamente, apresentando mais uma pessoa para se incorporar à vida de Jesus. Meu irmão, não se sinta pessimista. Jesus te chamou, te escolheu, te vocacionou para você ser um ganhador de pessoas para o reino dele. O reino não é do resgate de vidas. O reino não é do pastor Maico. O reino é de Deus. Nós estamos aqui apenas sendo uma ferramenta. Nós estamos aqui apenas acendendo uma luz, uma lanterna, para encaminhar as pessoas nesse lugar. Mas as pisadas nesse caminho são do nosso Mestre Jesus. E se você tiver esse entendimento, meu irmão, você não vai mais murmurar da vocação que o Senhor te deu. Você não vai mais reclamar da mesa que você está sentado. Você não vai mais querer se levantar dessa mesa, mas você vai querer estar assentado e dizendo: Senhor, ensina, treina o meu coração, faz eu ser parecido contigo, me dá o teu caráter, me faz ser o teu irmão mais íntimo. Você não vai ficar incomodado que foi Pedro que ganhou 3.000 almas para Jesus. Não, não. Você vai olhar e vai dizer assim: ó, Pedrão, meu mano, foi eu que falei de Jesus para esse cara. Isso era um treva. E você vai dar glória a Deus, irmão, porque Ele está indo avante. Você vai aplaudir a Jesus, porque Ele está fazendo coisas extraordinárias. A mesa, ela nos ensina esse teor da solidariedade, de olhar para o meu irmão, sabe, e não querer sentar na cadeira que ele está sentado, não, mas se alegrar na cadeira que o Senhor me deu, no lugar que o Senhor me deu, e vibrar junto com os meus irmãos à mesa. Nós precisamos entender isso. Isso é o Evangelho. Evangelho de Jesus. Depois da mesa é que Ele os envia. Preste atenção para nós encerrarmos. Essa mesa que eu falei era a mesa dos discípulos. Jesus chama 12 caras, bota nessa mesa, treina o coração de 12 camaradas. Toda a vida que eles estavam assentados, eu queria que você prestasse atenção nisso. Toda a vida que eles estavam assentados, eles estavam aprendendo. Mas toda a vida que eles se levantavam, iam a campo, era colocado em prática aquilo que eles tinham aprendido na mesa. Então, um conselho para você guardar no seu coração nessa noite: não perca as oportunidades de se assentar na mesa e aprender aos pés do Senhor, porque a prova, ela vai vir sobre a tua vida. E se você tiver o entendimento de quando você está sentado, você está alimentando, marcando, anotando, sabe, pegando tudo, botando no teu coração, quando você se colocar de pé, o Senhor vai testificar isso que você guardou dentro de você. Os discípulos estavam ali sentadinhos, cara, comendo tudo aquilo que Jesus estava dando para eles. Aí eles levantavam. Aí vinha o endemoniado, opa, nós já sabemos como é o fim dessa história. Vinha o cego, opa,
Jesus está aqui, está tranquilo, fica de boa. Mas chegou uma hora que Jesus precisou ir. Preste atenção numa coisa. Nós oramos, nós pedimos, nós cantamos pela presença de Jesus na nossa vida. Amém? Eu canto pelo menos, eu oro pelo menos por isso. Mas pense que tem alguns lugares, em alguns momentos, que os desafios serão com você mesmo. E você vai dar aquela buscada na mão do teu lado, assim, algo para se agarrar, e você vai dizer: meu Deus, eu acho que eu estou sozinho. Porque é a hora que você saiu da mesa e que você foi colocado na prova, meu irmão. Mas entenda uma coisa, quando Jesus ele ressuscita, eu acho isso lindo. Ele é o terceiro dia, ele vem, ele fala, começa a falar com aquela galera, estava tudo apavorado, com os olhos estralados, maior do que o de vocês para mim. Era 150 já não era mais só 12. Já tinha um galpãozinho como esse aqui já, o culto já estava fervendo. Com certeza devia a tia Priscila lá e o tio Átila estavam lá tocando, louvando, adorando ao Senhor, e o pau torando no meio da congregação. Mas a gente estava com o coração triste. Daí Jesus aparece e começa a dar a segunda fase da instrução. Porque a mesa ela traz uma instrução de vida para você levantar e viver ela na sua sociedade, nos lugares em que você foi inserido. Mas há uma mesa profética se levantando, e essa mesa profética é a mesa da ressurreição do Senhor. E o nosso Senhor é um Cristo ressuscitado, meu irmão. E se você, aquilo que você ainda não viu, aquilo que você ainda não sentiu, aquilo que os seus olhos não conseguem contemplar, eu quero te dizer uma coisa nessa noite: há uma mesa profética sendo preparada para a tua vida nessa noite. Marca essa data em nome de Jesus. Coisas que você não alcançou, coisas que você ainda não entendeu, o Senhor vai revelar em profundidade para você. Oh, chorou, terei, cantará. E aí aqueles homens agora eles saem das características de discípulo. Discípulo significa aquele que aprende, aquele que está sentado aprendendo. E agora Jesus chama ele de apóstolos. Sabe por quê? Porque Deus está esperando você se alimentar, comer, se vocacionar para pegar você e enviar você. Existem pessoas que precisam daquilo que você está sentado comendo. Existem pessoas que necessitam daquilo que você está se alimentando, daquilo que você está aprendendo de Jesus. Existem pessoas que vão aprender com a prova, com a luta que você está vencendo em nome de Jesus. E você às vezes vai olhar e vai dizer assim: cara, mas eu tive uma vida de fracasso. E alguém está esperando do teu lado, esperando, dizendo assim: me conta como é que você venceu, cara, porque a minha vida é pior do que a tua. Talvez você está olhando para você e dizendo assim: mas o meu casamento não é tudo aquilo. Mas tem uma pessoa do lado olhando para você dizendo: meu Deus, cara, me ensina a ser casado como você é. Porque a mesa do Senhor, ela nos prepara para algo extraordinário. Só que eu tenho que fazer igual Zaqueu. Eu tenho que descer da árvore, cara, tomar uma atitude e começar a fazer alguma coisa. Não dá mais para vir para o culto, cara, cantar as musiquinhas legais. E quando eu canto, porque às vezes eu fico até cansado em ficar em pé demais. Às vezes eu canso tão fácil, porque ai meu Deus, eu nem gosto dessa música. Até dou uma balançadinha na mão, mas logo eu já enjoo. Sabe, tudo para mim parece que é tão difícil, tão pesado. Meu Deus do céu, que culto grande. Mano, sabe uma coisa que eu estou cansado de cultinho, mano? Sabe? Eu oro para que o céu comece a se rasgar no nosso meio e nós possamos viver um momento profético em nosso meio, um mover do Espírito Santo, sabe, chacoalhando os nossos corações, não só no entendimento, mas sabe, com uma porção dobrada do Espírito sobre nós, e que no nosso meio haja cura, manifestação, sabe, paralíticos comecem a se levantar, pessoas começam a cuspir câncer pela boca. Esse é o que eu sonho, esse é o meu sonho. Mas nós se habituamos a termos cultos bonitos. E Deus o livre se o pastor errar a liturgia. Deus o livre se o pastor botar a oração para o começo e não para o final. Oh, aleluia. É tempo de aprender. É tempo de alinhamento vocacional.
Mas entenda uma coisa em nome de Jesus: é tempo de você alinhar o profético sobre a tua vida também, porque o Senhor tem algo profético. Os céus estão abrindo sobre a igreja do Senhor, e aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz